2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Esse texto foi lido hoje de manhã, pelo meu pai. Estaremos fazendo uma exposição baseada nele. E vamos hoje falar sobre uma doença mortal. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Versículo 8 também. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos chamou, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, fala poderosamente aos nossos corações essa noite, Senhor. Fala aos nossos corações. Nós viemos aqui para ouvir a Tua voz, para ouvir o que Tu tem a revelar a nós, Senhor. Fala aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. É um texto já conhecido, Um texto conhecido por muitos. Um texto que tem uma mensagem tão clara que talvez não precise ir lá de uma explicação muito grande. Paulo está enviando uma carta a Timóteo, que é um jovem pastor, um jovem líder, que está enfrentando diversos problemas no seu ministério, não por conta dele, óbvio, mas por conta das circunstâncias que estão ao seu redor. Então, Paulo, em especial nessa segunda carta, ele tem a finalidade de encorajar Timóteo nos tempos difíceis que eles estavam enfrentando. Então, nós temos aqui uma palavra de encorajamento. Nós temos aqui uma palavra para levantar aquele que talvez esteja caído, aquele que talvez esteja com medo, aquele que talvez esteja sofrendo pressões e esteja talvez num possível estado de medo. Então, como nós começamos esse versículo que é hoje a base da nossa exposição? Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Aqui, Paulo está fazendo uma analogia de termos, Ele não está dizendo que a covardia vem de um espírito imundo que invadiu a vida de Timóteo, que Timóteo está endemoniado, não tem nada a ver com isso. O que ele está dizendo é que nos foi dado algo à igreja. Foi dado um espírito à igreja. E esse espírito não trouxe consigo a covardia. Então, porque Deus não nos deu espírito de covardia, ou seja, não faz parte das características do Santo Espírito de Deus trazer covardia ao povo. E aí ele continua, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então o Espírito de Deus, ele nos dá poder. Por que o Espírito de Deus pode nos dar poder? Porque o próprio Deus é poder, é onipotente. Apenas com a sua palavra, o Senhor Deus criou tudo o que existe. O Senhor Deus formou o ser humano, formou cada espécie de animal, de planta. Foi Ele quem criou o cosmos, foi Ele quem criou a física, a química, toda a rotação da Terra, toda a estrutura do nosso planeta e do universo. Foi formada por Deus. Esse mesmo Deus tem poder de enviar dilúvios e poder de trazer secas. Esse mesmo Deus é aquele que dá a vida e pode tirá-la. Esse mesmo Deus é aquele que tem poder de fazer os mortos ressuscitarem. Nós lemos quarta-feira, Jesus Cristo disse que aquele que orasse com fé, ordenaria uma montanha que saísse do lugar e a montanha sairia. Em Jó utiliza esse termo que Deus, ele pesa as montanhas.
fazendo um paralelo, né, com o peso. Antigamente o dinheiro era pesado, né, as moedas eram pesadas. E talvez os mais antigos, quando iam na feira, né, era muito aquela questão do peso, não é isso? Então, para Deus as montanhas são tão minúsculas que Ele as pesa. Ele as pesa. Ele sabe a profundidade do mar. Ele sabe quantas gotas existem em todos os oceanos da nossa terra. Ele tem todo o controle de tudo. Por isso é que Paulo diz que esse Espírito não traz covardia, mas traz poder. Porque Deus tem todo o poder. E depois, o Espírito traz amor. Porque Deus é amor. Sua essência é amorosa. Ele nos ama. Ele cuida de nós. Ele cuida do seu povo. Cuida da sua igreja. Ele derramou a sua graça na cruz do Calvário por nós. E não somente lá, mas em toda a história da humanidade. E em especial também na história das nossas vidas. Em cada dia, a cada momento. As misericórdias do Senhor têm se renovado sobre nós. Então o seu Espírito traz poder, que também pode ser entendido como autoridade. Quando nós falamos, o governador tem poder, o presidente tem poder, aquele homem rico tem poder. Por que nós falamos isso? Porque ele tem autoridade. A autoridade provém do poder. O Espírito Santo nos deu poder, autoridade. E também nos deu amor. E em especial também nos deu o equilíbrio. Então, quando Paulo lança esse último termo, equilíbrio, ele está deixando claro que o contrário de covardia seria a valentia. Mas a valentia do crente não pode ser uma valentia cega, uma valentia louca, né? Porque senão estaríamos tentando a Deus. E Jesus Cristo confrontou o Satanás justamente nisso. Satanás queria que Jesus se jogasse de um precipício. Jesus falava, não tentarás o Senhor teu Deus. Então a coragem do crente não é uma coragem da qual ele irá viver a se expor aos perigos desse mundo. A coragem do crente não é uma coragem onde ele vai viver uma vida totalmente sem nenhum tipo de responsabilidade. Mas a coragem do crente, ela tem equilíbrio. O crente se cuida, o crente protege-se, mas o crente não é escravo do medo. O crente não permite que o medo o domine. O crente não permite que o medo assuma o controle da sua vida. Por quê? Porque nós somos muito fortes? Não. Porque foi nos dado um Espírito. E esse Espírito nos trouxe poder, amor e equilíbrio. Esse é o Espírito Santo de Deus. Aquele que guia a igreja. Aquele que nos conduz a uma adoração verdadeira a Deus. Aquele que nos conduz, fortalece e guia a igreja nos caminhos do Senhor. Então, como título dessa mensagem de hoje, iremos falar sobre escravos do medo. Iremos falar sobre a escravidão que o medo pode trazer nos corações daqueles que não confiam no Santo Espírito de Deus e na presença do Senhor nas suas vidas. Para nós termos uma base, né, de um acontecimento prático, vamos voltar em Êxodo 14. Êxodo 14, a partir do versículo 10. Êxodo 14, a partir do versículo 10. Estamos falando da saída do povo de Israel do Egito. Deus envia as 10 pragas ao Egito, o povo finalmente é livre, mas a palavra de Deus nos afirma que o próprio Deus endurece o coração de Faraó e faz com que Faraó vá ao ataque dos israelitas. E aqui nós estamos no momento onde os israelitas encontram-se cercados, porque eles estão vendo o exército egípcio chegar até eles, e ao olhar para frente eles se deparam unicamente com o Mar Vermelho, ou seja, estão encurralados, estão cercados, eles estão em uma situação de perigo.
E vamos ver como eles se comportam. Versículo 10. Ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Então, quais são as características do medo? Primeira coisa, o medo nos torna estúpidos. O medo nos torna estúpidos. Por que estúpidos? Porque o povo de Israel viu que Deus enviou 10 maravilhas contra os egípcios. Eles viram essas maravilhas acontecendo. Eles viram o mar virar sangue. Eles viram todas as pragas. Eles viram que os primogênitos dos egípcios tinham sido mortos, mas os primogênitos deles permaneceram vivos mediante o sangue do cordeiro derramado sob a porta. Eles viram isso. Então eles deveriam saber que não foi Moisés que cismou da cabeça dele tirar o povo de lá. E nem Moisés teria poder de tirar o povo de lá. Foi por vontade de Deus. E Deus provou ter poder para fazer isso. Deus provou ser forte o suficiente para envergonhar e humilhar Faraó e o seu povo. Porque ele já o tinha feito antes. Mas o medo fez com que o povo ficasse cego. Eles ficaram cegos para as maravilhas de Deus. Mais do que cegos para os homens. Porque o medo também nos faz nos voltarmos contra pessoas. O medo faz o liderado virar contra o líder, faz o pastoreio virar contra o pastor. O medo cria a crise, o pânico e a incerteza. Mas principalmente, o medo faz algo que nós não podemos permitir nunca na nossa vida. O medo faz com que nós nos esqueçamos de quem é Deus. Aquele povo parecia não se lembrar das maravilhas que Deus tinha feito. E Deus tinha feito naqueles mesmos momentos. Deus estava fazendo maravilhas. Mesmo depois de ter tirado o povo, ainda estava os conduzindo maravilhosamente pelo caminho. Deus estava ali. Eles viram a presença de Deus ali. Eles sentiram a presença de Deus ali. Testemunharam as maravilhas de Deus. Não foi falta de milagre. Não foi falta de experiência, mas o medo, o pânico cega aquele que se deixa dominar por ele. E aí ele não enxerga as maravilhas de Deus. Ele não enxerga aquilo que Deus está fazendo. E por último, o medo nos leva de volta para a escravidão. Toda escravidão é baseada em medo. Escravidão que era feita aqui do egípcio contra o judeu, contra o hebreu, era baseada em quê? Medo. Ou vocês obedecem, ou vocês apanham e morrem. A escravidão que nós tivemos na época do povo, na época que os negros eram escravos, era baseada em quê? Medo. Ou você obedece, ou você apanha, ou você morre. O medo escraviza e é a arma de todos aqueles que querem dominar sobre outros. Espalhar medo, pânico e terror. Os egípcios queriam que eles ficassem aterrorizados. Queriam que eles ficassem com medo, para que se entregassem novamente à servidão. Para que se entregassem voluntariamente à morte. E o crente que permite que o medo domine sua vida dessa forma, ele está novamente se colocando num ponto de escravidão. Mas a palavra de Deus nos afirma: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E que amor é esse? É o amor tão lindo e tão bonito desse mundo? De forma alguma. É o amor que Deus derramou sobre nós. E o que o Espírito nos traz? O Espírito nos traz poder e nos traz amor. O amor lança fora o medo. Lança fora o medo em que sentido? No sentido de nos deixar irresponsáveis, no sentido de nos deixar
sem nenhum tipo de cuidado, de forma alguma. Mas o amor lança fora o medo quando nos traz equilíbrio e ponderância para que possamos, sim, nos proteger e cuidar de todos os males desse mundo, mas sem jamais nos esquecer quem é o nosso Deus e o que Ele já fez pela nossa vida. Precisamos lembrar quem é Deus. Precisamos lembrar quem é Deus. Ele é aquele que em 6 dias criou tudo o que existe. Ele é aquele que conduziu a vida de José através de sonhos e visões até chegar ao topo, somente abaixo de Faraó. É aquele que enviou as pragas para castigar o Egito. É aquele que posteriormente nós vamos ver, tem poder para abrir o mar. É aquele que parou o sol para Josué. É aquele que fez e faz ainda hoje milagres e maravilhas incontáveis, da qual nós não podemos enumerar, porque é bom e poderoso para isso. Precisamos lembrar quem é Ele, para que quando nos vermos cercados pelas ameaças desse mundo, quando nos vermos cercados pelo terror e pelo desespero, possamos não fitar os nossos olhos naquilo que está ao nosso redor, mas fitar os olhos naquele que está guiando e governando as nossas vidas, naquele que está no controle das nossas histórias, que é o Deus vivo e verdadeiro, que não é um pedaço de madeira nem de gesso, mas é um Deus vivo e poderoso, que pode fazer todas as coisas, e que desde os primórdios dos séculos sempre protegeu o seu povo, e continua a proteger e a guardar o seu povo. Continua a fazer milagres e a fazer maravilhas. Cristo ainda cura, Cristo ainda sara, Cristo ainda liberta. A unção de Deus não ficou no passado. A unção de Deus foi dada à igreja pelo Espírito Santo do Senhor. Versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente se acalmem. Deus não falou ainda nada a Moisés. Nesse momento aqui. Falou nada. Mas Moisés permanece. Deus nos trará livramento. Deus nos trará livramento. Qual é a diferença de Moisés para nós hoje? Nós não vimos as maravilhas que Moisés não viu. Será que não vimos mesmo? Ou é o pânico que está nos aterrorizando? Vamos lembrar, irmãos, apenas dos testemunhos que já tivemos nessa igreja. Vamos lembrar das curas que Ele já fez aqui nesse lugar. Vamos lembrar das maravilhas que Ele já fez na nossa vida. Vamos lembrar quando nós oramos e Ele nos respondeu. Vamos lembrar quando nós clamamos e Ele nos protegeu. Vamos lembrar que até hoje, depois de um ano inteiro de adversidades e batalha, Ele permanece nos sustentando, nos guardando, não nos deixou faltar nada, nos protegeu. Curou muitos aqui dentro, ainda nessa época de doença. Ele fez essas maravilhas aqui. Ele fez aqui, nós não ouvimos lá fora não, Ele fez aqui. Ele fez aqui. Mas o medo faz a gente esquecer. O medo faz a gente esquecer. O medo faz a gente esquecer quantas vezes oramos e Ele nos respondeu. O medo nos faz esquecer que muitas das vezes Ele permitiu coisas na nossa vida que a gente não entendeu no início. Mas depois de um tempo compreendemos que era a obra da mão dEle. Nós sabemos disso. Ele já fez isso na nossa vida. Ele fez isso aqui nesse lugar. Ele já respondeu pessoas desempregadas aqui e estavam em crise mundial. Ele deu emprego àqueles que estavam aqui. Ele continua a nos sustentar. Sempre, sempre e sempre. Porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. E maior que o amor que Ele tem por nós, há um amor que Ele tem por si mesmo. O amor ao seu santo nome.
Deus não se deixa envergonhar. Deus não se deixa envergonhar. E aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. O mundo verá que há um Deus cuidando das nossas vidas, porque Deus honra o seu santo nome. Deus não deixa os ímpios escarnecerem de seu nome. E aqueles que escarnecem depois de um tempo chegam às portas da igreja pedindo oração, porque veem que as nossas vidas estão sendo guardadas pelo Senhor. E veem que há aqui um povo que não teme as atribulações desse mundo. Nós precisamos ser como Moisés. Quem era Moisés? Moisés foi uma criança que foi salva de um massacre. Moisés foi criado com os egípcios, matou um homem, fugiu, foi ser pastor de ovelhas. Era um homem que, segundo a Bíblia, só era pesado de falar. Alguns acham que era por causa de língua suja, outros porque era gago, não falava muito bem. Mas o que sabemos é um homem que não tinha qualificações necessárias para libertar um povo. Se ele chega até o judeu fala: você cresceu lá no palácio de Faraó, quer vir aqui cantar de galo, cantar de bonito? E se chega lá no Faraó, que você é quem para querer me impedir? Nem o povo quer sair. Gente, vocês já entenderam isso? Deus estava libertando um povo que não queria sair da escravidão. Eles preferiam continuar lá sendo humilhados do que enfrentar o medo. Eles preferiam continuar lá sendo escarnecidos, maltratados, do que enfrentar o medo. Quem conseguiria libertar um povo assim? Ninguém. Mas Deus libertou esse povo. Deus libertou esse povo, não porque o povo merecia muito não, mas em amor ao seu santo nome. Se Ele falou que ia libertar, Ele vai libertar. E Ele libertou. Ele libertou. Vamos continuar aqui a narração. Versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam em frente. O homem cercado por inimigos e os amigos se voltando contra ele. E Deus ainda fala: está orando por quê? Está orando por quê? Diga ao povo de Israel que marche. Diga ao povo de Israel que continue em frente. Muitas das vezes, amados irmãos, Deus não nos dará nenhum tipo de resposta que não seja: siga em frente. Siga em frente. Enfrente o medo. Enfrente aquilo que está te parando e fazendo você ficar no meio do caminho. E siga em frente. Siga em frente. Versículo 16. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. Eu serei glorificado com a derrota de Faraó e todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota de Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Versículo 21. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da colina de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas! O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra, sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar.
Ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram-se e encobriram os seus carros de guerra, os seus cavaleiros, todo o seu exército de Faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. E Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Deus não se deixa envergonhar. O exército inimigo estava a perseguir o povo de Deus. O exército inimigo estava a amedrontar o povo de Deus. Mas o Senhor os guardou, os protegeu e demonstrou ali o seu poder e a sua grandeza, afundando eles e mostrando que Ele é o Senhor. Diante dele não há exército inimigo. Diante dele não há tribulação. Diante dele não há doença, não há angústia, não há batalha que permaneça de pé. Diante do poder do Senhor, Ele pode fazer tudo. Tudo. E o povo que confia nele não será envergonhado. O povo que anda em frente, o povo que continua marchando, o povo que não se deixa dominar pelo medo e pela incerteza, esse povo não será envergonhado, porque Deus honra o seu povo e o seu nome. Os egípcios fugiram porque viram, Deus está lutando por eles. E essa é a reação do mundo quando o crente mantém a sua fé. Essa é a reação do mundo quando o crente mantém o seu posicionamento. Deus está lutando por eles. O mundo não pode olhar para a igreja e ver um povo que se esconde debaixo dos bancos, ver um povo que se esconde dentro das casas, ver um povo que vive atemorizado de pânico e terror. O mundo precisa olhar para a igreja e ver um povo que marcha, 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 porque Deus está à frente e Deus está lutando por eles. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Nada, nada, pois é o Senhor que está à frente. É o Senhor que está à frente, irmãos. Deus não nos deu espírito de covardia. Esse é o momento, irmãos. É nesses momentos que Deus testa a nossa fé. É nesses momentos que Deus nos põe à prova. É na fornalha, é no deserto, é de frente para o mar, é na doença, é na batalha, é na angústia, é na crise dentro de casa, é na crise financeira. É nesses momentos que Deus nos põe à prova. E é nesses momentos que, quando o crente se mantém firme, Deus faz os seus milagres e as suas maravilhas. E Ele continua fazendo milagres e maravilhas. E se nós não crermos nisso, irmãos, se nós não crermos nisso, nós não podemos nos chamar servos de Deus. Se nós não crermos, tem que crer. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Eu não vejo, eu posso não ver, o povo não estava vendo o mar se abrir. A gente pode não ver a solução, a gente pode não ver a resposta. E se a gente basear a nossa vida nisso, nós vamos desmoronar. Nós vamos cair, nós vamos afundar. E o mundo vai ver e vai rir. Não falava que é crente? Olha aí, cheio de medo. Quando o medo bate, cadê a fé? Cadê o Deus dos impossíveis? Cadê o Deus que pode fazer todas as coisas? Cadê? Se o povo tivesse voltado, os egípcios iam falar: cadê o Deus aí de vocês? Toda essa palhaçada para quê? Toda essa coragem, essa valentia para quê? Olha aí, vocês estão humilhados. Olha aí. Esse Deus de vocês não é de nada.
O mundo fala isso quando a igreja retrocede. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Porque Deus não nos chamou para ficar no meio do caminho. Deus não nos chamou para morrer no meio do caminho. Deus não nos trouxe para a sua casa para que nós morramos aqui. Deus não nos trouxe para a sua obra para que nós vivamos com medo. Deus está a nos conduzir a caminho da Jerusalém celestial. Aquele povo ia chegar em Jerusalém. E nós, como servos de Deus, vamos chegar na terra que Deus nos prometeu também. Não pela nossa força, porque nós somos seres humanos. A gente cai, a gente sente medo, isso é normal. A gente sente pânico, isso é normal. Não é vergonha sentir medo, sentir pânico. Mas o que nós precisamos ter em mente é: o nosso Deus é maior. Esse mundo pode viver aí inseguro. Esse mundo pode viver aí atemorizado. Nós não podemos nos dar esse luxo, porque nós temos um Deus que pode fazer todas as coisas. E precisamos crer que Ele tem poder. E crer principalmente que Ele nos ama. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem, amor e equilíbrio. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, alimenta a nossa fé, ó Deus, nessa noite. Alimenta a nossa fé, Senhor. Ó Deus, que cheguemos em casa ardendo em fé, Senhor. Que cheguemos no trabalho ardendo em fé, ó Deus. Que o mundo nos veja, ó Deus, confiantes. Não, Senhor, confiantes que esse mundo vai melhorar, não vai melhorar nada, Senhor. Mas confiantes no Teu poder, ó Deus Todo-Poderoso. Oh, Santo Deus, honra o Teu povo, Senhor. Honra o Teu povo, ó Deus. Mostra-nos, ó Pai, que aquele que permanece seguindo a Ti não é envergonhado. Mostra-nos o Teu livramento, Pai. Mostra-nos, ó Deus, que Tu estás a nos guardar, Senhor. Ó Deus, o mundo parece não ter medo de nada, Senhor. O mundo parece não ter medo de nada. Estão as ruas, Senhor, estão as ruas. Estão com os bares cheios, estão com os bailes cheios, Senhor. Está tudo cheio, ó Deus. Não permite que nós, ó Pai, venhamos a nos separar, Senhor. Não permite, Senhor, não permita. Não permita que a Tua igreja seja escarnecida diante desse mundo. Não permita, Senhor. Pelo Teu nome, ó Pai. Pelo Teu santo nome, ó Deus. Pelo Teu santo nome. Por aqueles que enfrentaram famílias, ó Pai. Por aqueles, ó Deus, que enfrentaram esse mundo. Por aqueles, ó Pai, que não desistiram de continuar se reunindo com seus irmãos. Livra-nos de todo mal, em nome de Cristo Jesus. Para que esse mundo veja, ó Deus, que a Tua igreja é guardada e protegida pelo Teu poder e pela Tua graça, ó Deus. Senhor, não permita, ó Pai. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti. Quando Daniel e seus amigos se recusaram a comer dos manjares do rei, ficaram mais fortes que os jovens da sua terra. Oh Deus, que aqui nesse lugar seja o lugar onde nós somos muito mais fortes do que esse mundo, ó Deus. Porque aqui que é o lugar da cura, ó Pai. Aqui que é o lugar da resposta. Aqui que é o lugar da transformação. Aqui, ó Deus, que é o lugar da esperança. Não é nesse mundo e nem trancados dentro de casa. É aqui, Senhor. É aqui, ó Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, livra-nos, ó Deus, de todo o mal, para que possamos continuar nos reunindo, ó Deus. Ó Deus, levanta aquele que está caído, Senhor. Ergue o que está abatido. E se há algum espírito de covardia em nosso meio, que caia por terra em nome de Cristo Jesus. Se há alguma enfermidade em nosso meio, que caia por terra em nome de Cristo Jesus. Pois Tu tens toda a autoridade, todo o poder. Tu pode tudo, Senhor, tudo. E se esse mundo confia, ó Deus,
na sua própria força, nos seus próprios deuses, e parecem não ter medo de nada, que não sejamos nós, ó Deus, que viemos a nos acovardar. Ó Deus, responde, ó Pai, durante essa semana, ó Deus. Responde durante essa semana, ó Deus. Que não haja um enfermo nesse lugar, para a honra e glória do Teu nome. Para a honra e glória do Teu nome. Para que o mundo veja, ó Deus. Para que o mundo veja, Senhor. Para que os faraós dessa terra vejam. Para que os egípcios dessa terra vejam. Há um Deus lutando por nós. Há um Deus lutando por nós. E um povo que não se curva diante do medo e diante do desespero, mas um povo que crê no Deus vivo e verdadeiro. Fonte de vida. Fonte de vida para aquele que crê. Derrama do Teu Espírito sobre nós. Nos dá coragem, Senhor. Nos dá amor. Nos dá equilíbrio, ó Deus. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos, ó Deus. Guarda-nos, Senhor. Tu pode todas as coisas, Pai. Nada é difícil para Ti. Nada, Senhor, nada. Ó Deus, essa doença é o caos do mundo, mas para Ti ela não é nada, Senhor. As crises políticas são os caos da nação, mas para nós não é nada, porque em Ti está toda a autoridade, Senhor. Tu está no controle de todas as coisas. Ó Deus, que possamos crer em Ti, arder em fé, crer em Ti, ó Deus, como Elias creu, como Moisés creu, ó Deus. Como José, como os patriarcas creram, como os discípulos creram, que possamos nós também crer e confiar em Ti, ó Deus. A resposta vem de Ti, Senhor. A cura vem de Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Nós nos colocamos, ó Deus, nas Tuas mãos, Senhor. Nos colocamos nas Tuas mãos. Agracia-nos, ó Deus. É o que Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos colocar de pé.